Olá, no Unesp Notícias desta segunda-feira, você confere a cobertura do debate TV Unesp Jornal da Cidade. Você vai ver os bastidores do encontro entre os candidatos que movimentou a noite de sábado. Vitória Régia de Cara Nova. Alunos de engenharia revitalizam o parque. A gente começa a edição de hoje falando de eleições. No sábado, os 4 candidatos ao cargo de prefeito de Bauru estiveram aqui, no estúdio da TV Unesp, para debater propostas. Veja como foi o encontro. Os 4 candidatos à prefeitura de Bauru vieram acompanhados de assessores e convidados. Assim que chegaram, entre 9 e 10 da noite, foram levados ao estúdio, onde foi sorteada a ordem que ficariam durante o debate. Após o sorteio, as equipes foram direcionadas a salas separadas para acompanhar o debate pela televisão. E exatamente às 10 horas da noite começava a transmissão. Boa noite a todos. A TV Unesp e o Jornal da Cidade se unem para este encontro, um espaço para a discussão de ideias e esclarecimentos aos eleitores e cidadãos de Bauru. No primeiro bloco, os candidatos responderam à pergunta: por que ser prefeito de Bauru? Já no segundo bloco, eles foram questionados pela população, que perguntou sobre plano de cargos e carreiras do DAI, trânsito, construção de creches e até sobre o banheiro público da Praça Rui Barbosa. Esse banheiro da Praça Rui Barbosa, por que ele fecha às 4 horas, sendo que o comércio fecha às 6 horas e o povo transita até às 6h30, 7 horas? Jornalistas da TV Unesp, da Rádio Auriverde, da Unesp FM e do Jornal da Cidade também participaram com perguntas. Os intervalos de 3 minutos entre cada bloco foram para as equipes políticas conversarem com os candidatos. Era apenas 1 minuto e meio para dar todas as dicas possíveis. No quarto e quinto blocos, eles fizeram perguntas uns aos outros e comentaram as respostas que cada um deu aos jornalistas. E no último bloco, os 4 fizeram suas considerações finais. Eu sou uma pessoa muito focada, né? Quando eu estabeleço prioridades, eu sigo essas prioridades. E no nosso programa de governo, a prioridade número 1 é resolver a questão da saúde, né? Nós temos grandes desafios na atenção básica, na urgência e emergência e na condição de assumir o hospital de base. A gente vê que tem 2 projetos aqui, certo? Um projeto que vai continuar governando para os ricos, e o outro projeto que é o nosso, que é justamente estar governando para essa periferia que está totalmente desassistida do Estado. Eu poderia aqui dizer que nós vamos resolver todos os problemas e transformar Bauru numa Suíça. Poderia fazer isso, né? Só que eu estaria mentindo para você, não é possível. Nós temos um orçamento limitado, é possível cuidar de algumas coisas. Eu também não quero ser reconhecido como um prefeito que fez, mas um prefeito que resolveu os problemas. Eu quero continuar prefeito porque eu sei os caminhos. Eu sei que é muito difícil ser prefeito, mas eu sei como tocar a prefeitura. Eu fiz com que a prefeitura pudesse retomar sua capacidade de investimento. Eu fiz com que a credibilidade da nossa cidade melhorasse e com isso nós conseguimos trazer grandes investimentos para a cidade. Foram 2 horas de debate, um espaço para os eleitores conhecerem aqueles que querem estar à frente da prefeitura de Bauru pelos próximos 4 anos. Participar da vida da comunidade é um dos objetivos da TV Unesp, né, ao estar operando numa cidade como Bauru, ao estar vivenciando as questões que dizem respeito aos cidadãos, que dizem respeito à comunidade. O debate de sábado só foi possível graças ao esforço de dezenas de profissionais. Foram 2 horas no ar e a repórter Catiúcia Reis acompanhou os bastidores do programa. O cenário, as salas para os candidatos e a sala de imprensa estavam prontos à espera do debate já no final da tarde de sábado. A equipe em seus lugares, tudo para tornar a TV Unesp em um espaço democrático de discussão. Um dos destaques foi a transmissão multimídia. O debate TV Unesp Jornal da Cidade estava ao vivo na televisão, na internet e nas rádios Unesp FM e Auriverde. O departamento de multimídia preparou uma plataforma especial,
onde além de assistir, a população podia participar de um chat. No total, foram 400 internautas no chat e cerca de 2.000 pessoas que ficaram, em média, 2 horas conectadas assistindo ao debate pelo site. A importância dessas ferramentas é a gente possibilitar para que os espectadores possam participar de uma maneira mais ativa do programa, no caso, o debate, né? Aqui eles vão poder trocar ideias, seus pontos de vista e discutir as propostas dos candidatos também pela internet. Uma imagem de qualidade na internet e também na TV depende de várias pessoas atrás das câmeras. E não são só os cinegrafistas. O som também tinha que estar perfeito. Agora, 10h15, estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru. O produtor Leonardo Schimmelfeng é quem colocava a ordem dentro do estúdio e assegurava que todos estivessem em seus lugares no começo de cada bloco. E se não fosse o trabalho do pessoal dessa sala aqui, o sinal da televisão não chegaria na sua casa. O jornalista João Jabur foi o maestro das discussões. Mas ele não trabalhou sozinho. Recebia instruções do editor-chefe do jornalismo, Ricardo Poletini. Um jornalista ainda controlava o tempo e garantia que todos os candidatos tivessem o mesmo espaço para perguntas e respostas. O debate também serviu para aprender. Estudantes de jornalismo da Unesp, que são colaboradores aqui na TV, participaram da organização e tiveram papel fundamental na hora do debate. Acho que o principal é o jornalismo ao vivo, é essa adrenalina de poder acompanhar um debate como esse ao vivo. Então acho que o mais interessante foi isso, foi ver como é fazer o jornalismo ao vivo. Enquanto o debate rolava lá no estúdio, aqui na sala de imprensa, jornalistas de vários veículos acompanhavam as discussões. A Rádio Auriverde transmitiu o debate e manteve uma equipe fazendo flashes ao vivo direto da TV Unesp. Então nós só temos que passar a ideia do que está acontecendo, sem jamais entrar no mérito do que está sendo debatido. E os jornalistas convidados estavam à vontade para representar a imprensa de Bauru. Eu acho uma iniciativa muito proveitosa, em que a gente tem a oportunidade de poder lançar algumas questões para os candidatos e dar oportunidade para que as pessoas que estão em casa ou participando dessa forma multimídia, né, com a gente, tenham um esclarecimento a respeito de propostas que estão sendo feitas e não apenas propostas mais esvaziadas ou então superficiais. A parceria entre a TV Unesp e o Jornal da Cidade trouxe um espetáculo de democracia. Cada pessoa da equipe trabalhou como uma orquestra afinada. Tudo para que o eleitor conhecesse os candidatos à Prefeitura de Bauru. A gente fez isso com o maior prazer, porque a gente está aqui representando, na verdade, uma universidade, representando a democracia. A gente conseguiu, acho que, cumprir com o nosso objetivo, que era levar para casa de quem está assistindo as propostas dos candidatos e também promover na internet, na rádio, essa ampliação desse debate, não só na TV, mas também via rede, via AM, via FM, é algo que poucas vezes Bauru já viu aqui nas eleições. E olha só, durante o programa a gente recebeu no nosso chat mais de 1.000 mensagens. E se você perdeu ou quer rever o debate, acesse o nosso site. Sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de Bauru, nesta segunda-feira à noite, Clodoaldo Gazeta, do PV, e Chiara Ranieri, do Democratas, não têm compromissos de campanha agendados. Rodrigo Agostinho, do PMDB, e Paulo Martins, do PSTU, não divulgaram agenda de campanha. Ainda hoje a gente fala sobre a repercussão do debate com o apresentador Tárcio De Lucas. E já no próximo bloco, alunos de engenharia colocam a mão na massa e dão cara nova ao Parque Vitória Régia. O Parque Vitória Régia foi palco de uma ação inédita nesse fim de semana. Alunos dos cursos de engenharia da Unesp concluíram o projeto de revitalização do parque. Ao mesmo tempo, artistas animavam o público que participou da revirada cultural. O Sábado de Sol foi providencial para a última etapa do projeto de revitalização do Parque Vitória Régia. Os alunos plantaram grama no lugar onde havia um muro e deram cor às arquibancadas e ao palco do Vitória. Não esperávamos um dia tão bonito, com esses dias de chuva, então foi uma surpresa. O incentivo e o apoio da população, o apoio dos alunos foi em peso. Nós tivemos esgotadas as inscrições para a participação da pintura, os alunos comparecendo no horário, comparecendo para
para pôr a mão na massa, então a adesão e o sucesso do projeto faz parte de todos os alunos e toda a população nos incentivando. A Força Tarefa contou com um reforço até da Argentina. Esta intercambista está há um mês em Bauru e se animou com a iniciativa. Eu gostei muito com a ideia de trabalhar aqui, né, pintando, colaborando, né, com a gente, com as pessoas. Eu queria vir ajudar, né, porque já que a gente estuda numa escola pública, e é um investimento que o povo faz na gente, eu gostaria de retribuir. Enquanto o pessoal colocava a casa em ordem, as crianças se divertiram no espaço recreativo, sob supervisão de alunos de Psicologia e de Educação Física da Unesp. E o público também acompanhou shows. Foram apresentações musicais que faziam parte da programação da Revirada Cultural. Quem passou por lá aprovou a mobilização. Eu acho muito bom, por causa que o parque estava meio abandonado, vai dar uma cara nova. E o evento também é muito bom para a gente trazer a família. Eu acho maravilhoso, né? Eu sou um profissional de artes, sou artista e eu vejo que está tudo meio destruído e é um lugar que é o cartão postal de Bauru. Eu até dei uma sugestão, que aquela trilha que tem ali na beiradinha seja ladrilhada, né? E com uma gradinha para os deficientes físicos, como o meu marido, poderem ir sentar lá na frente no anfiteatro. Sugestões são bem-vindas sim, já que a turma de engenheiros promete mais intervenções. O projeto não é um projeto a curto prazo, é um projeto a longo prazo, então outras edições estão por vir. Nós já estamos entrando em contato, já estamos conversando para projetos futuros. Tem muita coisa a fazer, não se detendo simplesmente nesse parque, mas melhorando aqui para depois passar para outros projetos. Incentivar também a população a fazer projetos como esse, que qualquer um pode organizar um projeto, pode ter a capacidade de mudança na sociedade. Para o bauruense que curte o Vitória Régia, é uma oportunidade de declarar o que o parque representa. É isso aí, o Parque é do Povo. E agora a gente fala de cinema. O filme brasileiro O Palhaço concorre a uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Esse é o tema do comentário do professor Luiz Hidalgo, da Unesp, em Bauru, no podcast de hoje. Podcast Unesp. A possibilidade do filme concorrer ao Oscar e ter algum prêmio, ela é grande, mas nós temos que lembrar também que a própria seleção do Oscar, ele tem um lobby muito grande, né? Então o Brasil, eu diria que não tem tantos votos para que isso aconteça. O filme precisaria circular mais, né? Fora do Brasil, ele não circulou na Europa, eu não vi, porque chegar também muito exótico, muito pontual lá, não chega a dar tempo das pessoas apreciarem o filme que de repente poderia concorrer. Então, se você for pensar nos últimos concorrentes, por exemplo, como foi o Artista, ele tinha circulado na França, na Europa, no Brasil, né? Ele tinha um grupo forte que gostava do filme, tinha visto, tinha criticado. Eu não acho que o Palhaço, até onde eu consigo me lembrar, ele não circulou, ele não é conhecido entre os votantes da academia, né? Então, eu acho que por isso eu acho que as chances são pequenas, não por falta de qualidade, que ele tem muitas. Podcast Unesp. Pessoal, antes da previsão, só uma correção. O nome do professor é João Hidalgo. E o tempo mudou de novo e a chuva volta a dar as caras em Bauru. A meteorologista Rita Lopes traz detalhes do tempo para esta semana. Hoje de manhã a gente já surge algumas chuvas sobre o estado de São Paulo, isso devido a um sistema de baixa pressão em superfície e ventos fortes em altos níveis da atmosfera. Amanhã é previsto chegar uma frente sobre o estado e aumentar a quantidade de chuva, que aí teremos chuva já generalizada. A chuva vai ser hoje à tarde, aí à noite e amanhã durante todo o dia de terça-feira. Na quarta-feira essa chuva vai diminuir já, só vai ficar na parte mais leste do estado. E então teremos a entrada de uma massa de ar frio que vai provocar declínio nas temperaturas. Então na quinta e sexta-feira teremos baixas temperaturas no estado de São Paulo.
Na quarta-feira a temperatura vai já diminuir, mas na quinta e sexta-feira que teremos as temperaturas mais baixas. A semana começa com chuvas em todo o estado de São Paulo. Em pontos isolados, a possibilidade de tempestades acompanhadas de granizo. Em Bauru, a chuva pode chegar a qualquer hora do dia, hoje e amanhã. A umidade do ar está em 82%. Os ventos sopram fracos a 3 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 24 graus. Amanhã pode chegar aos 30 graus em Bauru. Em Piratininga, a máxima não deve passar dos 31. Em Agudos, fica em 29 graus. Agora são 5h47. Depois do intervalo, mais informações sobre o debate TV Unesp e Jornal da Cidade. A gente volta já. O Unesp Notícias está de volta e a gente continua a repercutir o debate TV Unesp e Jornal da Cidade. A gente conversa agora com o jornalista Tárcio De Lucas, apresentador do debate. Tárcio, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Tárcio, fazendo um balanço geral, o debate ele cumpriu as expectativas que eram esperadas dele? Sim, sem dúvida. Um dos principais motivos que a gente pode afirmar que ele cumpriu é porque é o seguinte: a mídia eletrônica ela tem uma força, um poder de aproximação muito forte com as pessoas. Então, muitas vezes, o plano do candidato no papel ele não se traduz em proximidade com o eleitor. A pessoa com uma televisão, um televisor ligado, vendo, ouvindo os candidatos de forma tão próxima, levar os seus planos para a tela da televisão, tem um apelo muito forte que o papel não tem. E é muito mais fácil, e um meio de massa como a TV, levar as propostas de cada um para as pessoas do que as pessoas individualmente buscarem os seus planos de governo de cada candidato. É claro que o plano de cada um, individualmente, tem muito mais tópicos do que cabe no debate, mas de outra forma o debate ele dissemina com muito mais eficácia, eu posso dizer, com muito mais agilidade, muito mais presença às propostas dos candidatos. E a situação que o debate coloca, uma situação de confronto entre os oponentes, entre os candidatos, também é muito interessante para testar essas propostas, a viabilidade dessas propostas, não? Sim, sem dúvida. Nós começamos o debate com os candidatos respondendo a uma pergunta única, né? Porque individualmente cada um deseja ser prefeito de Bauru. É uma pergunta aparentemente simples de responder, só que ao mesmo tempo, talvez uma armadilha. Essa pergunta, quem o eleitor que prestou atenção conseguiu enxergar ali o real sentido da candidatura de cada um. Então é uma questão, na verdade, muito difícil. E a motivação de cada um. E a motivação de cada um. Dá para enxergar nos olhos, no tom da voz com que é colocado, sem dúvida. E no segundo bloco, os jornalistas questionaram os candidatos. Você acredita que eles saíram bem? Sim, os jornalistas fizeram cada um uma questão. O candidato respondeu e aí foi a hora do jornalista comentar... Foi no terceiro bloco, perdão. No terceiro bloco, bem lembrado. Foi depois da resposta do candidato, o jornalista ainda comentou o que motivou uma tréplica daquele candidato. Nesse momento, a gente teve em jogo questões mais específicas, um pouco mais detalhadas. Bem pontuais das propostas. Mais pontuais, exatamente. Inclusive o Guilherme, nosso colega aqui, perguntou também. Se não me falha a memória, para o Gazeta. Isso. Então, os jornalistas que trabalham com esse conteúdo, eles conseguem formular alguma questão mais detalhada que pode esmiuçar algum ponto dos planos de governo. No segundo bloco, corrigindo então, foram os bauruenses, cidadãos que fizeram perguntas para os candidatos, né? Isso. Nós vimos então no debate 4 pessoas, né, comuns do público, que foram procuradas pela reportagem nas ruas. E cada uma perguntou um tema do seu interesse em particular. E teve até um taxista que comentou sobre os problemas de trânsito. Ninguém melhor que um taxista que vive nas ruas o tempo todo dirigindo para testemunhar, para dar um testemunho do problema de trânsito em Bauru. Ele citou as principais avenidas e aí naquele momento me lembro que a Kiara, acho que foi direcionado a ela respondeu alguns pontos. Ela foi sorteada para responder essa questão. Isso, ela respondeu alguns pontos e citou 3 avenidas importantes que ela, caso eleita, construiria ou daria sequência. O prolongamento da Nuno de Assis, a Avenida Água Comprida, que é aqui no Jardim Contorno, próximo à nossa emissora aqui, a Nações Unidas, e a Avenida Água do Sobrado, que ela tem o projeto, o executivo até já está pronto, muito importante para desafogar Castelo Branco e Bernardino de Campos, desde lá do centro, na Praça do Relógio, até a região da FIB. São 3 avenidas que ela mencionou e que até a atual administração já trabalha em projeto.
É interessante que nesse momento as pessoas perguntam coisas bem particulares, assuntos bem pontuais, mas que são os que interessam a essas pessoas, né? A gente teve também perguntas sobre o plano de cargos, carreira e salários do DAI, também uma questão sobre o uso dos banheiros públicos lá do centro da cidade, né? Essa questão do banheiro, de certa forma, está ligada ao próprio calçadão, a dinâmica do calçadão. Então, hoje, por exemplo, está na Câmara Municipal para ser votado o projeto que substitui o anterior do que regulamenta o uso do calçadão. O banheiro, ele não se insere diretamente, mas ele está interligado a esse assunto. Então, o cidadão perguntou por que o banheiro fecha às 4 e não às 6, não acompanha o horário do comércio. E aí houve uma resposta de que é um tempo necessário de 2 horas para se lavar e entregar o banheiro pronto para o dia seguinte. Mas o que o cidadão tinha perguntado, o que fez a pergunta, por que não acompanha o horário do comércio? Então são desafios que se colocam para o próximo prefeito, qualquer que seja, equacionar. Você tem o comércio até às 6, tem um banheiro que fecha às 4, quantas pessoas circulam pelo calçadão, pela Praça Rui Barbosa, pela Machado de Melo, onde não existe banheiro, que precisam desse serviço e ele só funciona até determinado horário. A gente teve também um momento que é bem interessante, que é o de confronto entre os próprios candidatos, né? Esse momento, talvez, para os candidatos seja o mais importante, porque certamente eles estudaram muito as propostas dos demais e fizeram perguntas para cada um, aguardando o momento do sorteio para ver quem cairia com quem. Então, a parte mais estratégica dos candidatos foi reservada a esse bloco. Foi quando eles se confrontaram. Nós tivemos confrontos interessantes. Nós tivemos. Eu me lembro agora de cabeça, posso citar um momento, mas na verdade motivado por uma pergunta de um jornalista, que eu me lembro de cabeça agora, que foi o Nivaldo perguntando ao Gazeta se ele ainda recomendaria o Rodrigo como prefeito, sendo que porque os dois tiveram e têm uma amizade que veio desde muito tempo. E o Gazeta, naquele momento, tentou dizer que ele respeita e tem uma amizade com o Rodrigo Agostinho, mas no plano político, no plano das ideias, ele vê de forma diferente, então ele tem outro projeto para a cidade diferente do projeto do Rodrigo. Foi um momento curioso do debate. O debate, com certeza, cumpriu o seu papel e foi um momento importante para que as pessoas tenham mais embasamento para decidir o seu voto, né, Tarsi? Sem dúvida. Esses eventos são muito importantes. No caso nosso aqui, foi a primeira vez que a TV Unesp fez um evento desse porte, um evento muito complexo, que envolveu absolutamente todos os funcionários da emissora e mais, né, parceiros do Jornal da Cidade, que também atuaram. Um evento de grande complexidade, compatível com o porte do que é uma eleição. Mas valeu muito a pena, não tá? Sem dúvida. E quem sabe a gente já não se prepara também, né, não abre caminho para outros debates nas próximas eleições. Com certeza. Certamente estaremos aí. Muito obrigada, Tássia. Eu que agradeço, Larissa. E para você que não conseguiu assistir ao debate TV Unesp Jornal da Cidade, ele está disponível na íntegra no nosso site www.tv.unesp.br. Unesp Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.